Glória a Deus! Bom dia, pátria amada Brasil. Meu abraço a você, meu querido e minha querida. Deus te abençoe. Hoje é 25 de outubro de 2025, sábado. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Estamos trabalhando aí um pouco o capítulo 12 de Lucas. O versículo hoje é o 10. Lucas 12, 10. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Amém? Você já sabe que Lucas, no capítulo 12, do versículo 1 ao 12, Cristo vai falar sobre o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, tá certo? Do 13 ao 21, Jesus reprova a avareza. Do 22 ao 34, ele vai falar a questão da ansiedade pela vida, né? Do 35 ao 48, ele vai trazer a parábola do servo vigilante. Do 49 ao 53, ele vai trazer dissensão à terra, divisão mesmo, porque quem não crê vai causar problema. Do 54 ao 59, ele vai fazer recomendações sobre os tempos finais, que é o juízo final que vai acontecer. Vamos aqui ao versículo 10, que é o nosso tema aí, essa questão do fermento dos fariseus, tá certo? O versículo 10 de Lucas 12 começa fazendo essa afirmação. Todo aquele que proferir uma palavra contra, aí vai dizer que é contra o Filho do Homem, tá certo? Então, o que eu quero trazer com essa expressão é que ela caracteriza a condição da incredulidade. Qualquer coisa que você disser, você não crê em Cristo, aí você... Isso tem possibilidade de você ser perdoado, tá certo? Como fizeram aí no carnaval passado, botaram aí chamando, dizendo que Jesus é gay, que Jesus é isso e aquilo, os açoites que deram em Jesus, a crucificação, tudo isso, tudo que fizeram com Jesus tem possibilidade de perdão, tá certo? Você poderá ser perdoado. Então, todo aquele que proferiu uma palavra contra o Filho do Homem. O Filho do Homem é um título de Jesus dado no Velho Testamento que o próprio Jesus repete nos seus ensinamentos. Eu vou citar só Daniel para a gente corroborar com essa afirmação, tá certo? Daniel 7, 13, 14, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Amém? Então, o Filho do Homem é um título de Cristo, tá certo? Então, qualquer coisa que você disser contra o Filho do Homem, contra Cristo, aí o versículo vai afirmar, isso lhe será perdoado. Olha, a vituperação, assim, a vergonha, né, que fizeram a Cristo, o escárnio, a coroa de espinhos, a açoite, a humilhação, a morte, a crucificação, a negação de Cristo, dizer que... Você pode dizer que Jesus é qualquer coisa. Tem gente que diz que ele é um filósofo. E tem uns aí que diz que Jesus não é nada, tal. Qualquer coisa que você disser contra o Filho do Homem, que é um título de Cristo e que é Cristo, isso tem a possibilidade de você ser perdoado, tá certo? Quem negou ele como Salvador, quem continua negando, para todas essas coisas, qualquer coisa que você disser contra Cristo, tem perdão. Porque ele morreu por isso, para que você possa ser perdoado. Aí vamos aqui para a blasfêmia do Espírito Santo, que é o final do capítulo, do versículo que diz assim, versículo 10 de Lucas 12. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, aí ele vai dizer, não haverá perdão. Assim, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Acho que é interessante a gente pensar sobre isso, fazer essa pergunta e buscar uma resposta para essa pergunta de o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus, quando ele afirma essa verdade, ele vai dizer que nem neste século, nem no vindouro haverá perdão, tá certo? É Mateus 12, 32. Mas eu queria destacar aqui algumas coisas inicialmente, porque a gente precisa pensar, porque o Espírito Santo é uma pessoa que fala comigo, com você, está falando com você agora, e, e tem algumas coisas que nós precisamos entender para poder compreender de verdade. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Primeiro, eu vou lhe dizer o seguinte: o Espírito Santo
ele é quem vem, Cristo vai, diz que vai mandar o Consolador, e ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é não crer em Cristo, tá certo? A justiça é o justo que morreu pelos injustos. E o juízo é o juízo que Deus vai trazer sobre a terra, está lá em João 16, a partir do 8, você vai encontrar. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo vem fazer é convencer a mim e a você desse pecado de negar Jesus. A segunda coisa é que o Espírito Santo é o Consolador, ele vai trazer a lembrança das coisas de Deus. João 14, 26 vai dizer que, olha, o Espírito Santo vos lembrará todas as coisas. Terceira coisa é que a presença permanente do Espírito Santo no genuíno crente, isso é uma afirmação de Cristo que ele fez. Olha, o Evangelho de João no 14, aí entra pelo capítulo 16, tudo isso ele vai dizer em João 14, do 16 ao 18, ele diz que eu vou rogar ao Pai para que ele envie o Consolador, para que esteja convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, esse mundo que não crê, esse mundo que nega Cristo, esse mundo que diz tudo contra Cristo e não crer nele, tá certo? E ele diz, vou mandar para que esteja convosco e para sempre. Amém? Então, essa companhia é inseparável. Eu vou dizer aqui uma quarta coisa, que é que o Espírito Santo ele vai tornar o crente santo. A presença do Espírito Santo no crente por a fé torna o crente santo e vai nos conduzir numa vida de santificação diária, nos dá dons, tudo isso e muitas outras coisas que o Espírito Santo faz, que é trazer a revelação do próprio Cristo. Então, todas essas coisas, estou só citando aqui assim, apenas para você ter uma compreensão sobre isso. Amém? Olha, mas esse é um assunto muito longo, mas aqui eu estou fazendo um vídeo breve, não quero ser extenso, quero apenas trazer uma explicação clara, razoável, certa daquilo que a Escritura nos ensina, porque, dada a complexidade desse assunto, é muito grande, tem muitas coisas, o Espírito Santo vai estar aí, e a Bíblia diz que um dia ele vai ser tirado da terra, aí vai ser você e você. Por enquanto, você pode recorrer ao Pai, ao Filho, ao Espírito, o Espírito vai te dar entendimento. O que o Espírito Santo também faz? Ele faz nos nascer de novo, nascer do Espírito. João 3, a partir do versículo 1. Amém? Então, a, a, a compreensão assim da blasfêmia do Espírito Santo, numa palavra direta para você, a blasfêmia do Espírito Santo é negar a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Ah, mas o crente disse um palavrão. Disse porque no crente tem uma natureza carnal e tem uma natureza espiritual que é dada pelo Espírito Santo. Quando ele fala igual um bife cru, aí ele fala besteira. Mas quando ele lembra-se, ou o Espírito Santo habita em mim, ele vai falar coisas graciosas, gloriosas. Amém? A gente tem que entender isso, tá certo? Então, a blasfêmia é negar a Cristo, querido. Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a Cristo. Não tem perdão aqui, nem ali, nem acolá, nem além, nem no purgatório. Aliás, não existe purgatório. Isso é uma mentira que disseram para você, tá certo? A Bíblia só fala de paraíso e Hades. Paraíso é o seio de Abraão, que é com Cristo, e Hades é o inferno com o diabo eternamente. Amém. Então, o versículo vai terminar dizendo: não haverá perdão. Eu já disse a você que Mateus diz que é nem nesse século, nem no vindouro, tá certo? Então, essa expressão não haverá perdão, ela está assim, de uma forma contundente e clara, que quanto ao perdão do ser humano a se ser justificado diante de Deus, negar a Cristo não tem perdão, e eu estou afirmando para você, sem medo de errar, que isto é blasfemar contra o Espírito Santo. Amém? Um crente que fala besteira, ele não tá blasfemando contra o Espírito Santo, ele está pecando. Pecando, falou bobagem, pecou, pensou besteira. Jesus disse que sem pensar já está, eu ia dizer lascado, mas aí já disse. É, mas negar a Cristo, meu querido, negar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Deixa eu reiterar e afirmar com relação a essa afirmação de Paulo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que depois disso aqui ele vai falar sobre os dons, tá certo? Mas Romanos
Coríntios, 1 Coríntios 12, 13, Paulo faz a seguinte afirmação: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou seja, mentiroso. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Amém? Blasfemar contra o Espírito Santo é negar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Você que é crente, está aí, anda fazendo besteira. Ah, blasfemou. Não. Você está negando a fé em Cristo? Então não blasfemou. Tá certo? Porque blasfemar contra o Espírito Santo é negar a obra do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, nos fazer entender a crucificação de Cristo como justificação para nós e nos tornar santos e santificados diariamente na presença de Deus. Amém? É um tema muito complexo, muito grande, mas é aqui 11 minutinhos para você pensar sobre isso. Que Deus te abençoe. Que você que ainda não creu em Cristo, você continua blasfemando contra o Espírito Santo. Crê em Cristo e o Espírito de Deus vai te ensinar essas verdades e você vai entender e vai viver com tranquilidade diante do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar. Hoje eu acho que eu amanheci mais patriota do que o mundo. Vou botar aqui mais um pouquinho, mais patriota do que nunca. Vou botar aqui mais um pouquinho do hino nacional brasileiro, tá certo? Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a tua casa e que você possa abrir seu coração para crer em Jesus, porque senão você vai para um lugar muito ruim.